A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá pessoal, estamos aqui para mais um IBFcast. Eu sou o Luiz, executivo da Apex Partners e membro do CQC de Finanças. Hoje eu estou aqui como bendito fruto para falar sobre um pouco de gestão de pessoas e felicidade no resultado das companhias. E para isso eu trouxe aqui a Flávia Raposo, que é membro do CQC de Economia, a Kátia Horst, que é fundadora da Hopen, e a Flávia da Veiga, que é fundadora da BeHappier. Meninas, se apresentem por gentileza. Olá, para mim é uma honra, estar aqui com vocês. Eu sou a Flávia Raposo, líder do Comitê de Economia do IBEF e sou diretora financeira e também administrativa da Extrafruit. Cuido lá da gestão de pessoas, que fica na minha área. E mais uma vez, Luiz, obrigada pelo convite, por fazer esse CQC aí transversal, unindo os dois comitês de conteúdo qualificado do IBEF. E daí as boas-vindas às nossas queridas que vão abrilhantar essa tarde. Muito bom, obrigada, Flávia. Na verdade é uma honra, com duas Flávias. Duas hoje Flávias. É dose dupla, né? Isso. E o show é de vocês. Vou trazer um pouquinho mais da experiência pelo olhar do empreendedor aqui, Eu sou a Kátia, como você já falou, sócia na Hope, fundadora na Hope e na USRH e uma eterna vendedora. Gostei disso. Eu sou Flávia da Veiga, é uma honra estar aqui, é um prazer, ao lado dessas duas que eu tanto amo e admiro, duas gigantes. Então, Luiz, obrigada pelo convite. Também sou uma apaixonada pelo IBEF. Eu sou, completamente apaixonada pelo universo da felicidade. E foi essa felicidade que trouxe tanta coisa boa para a minha vida e a partir dessa felicidade que eu fundei duas empresas, a BeHappier. Legal. Então, BeHappier é a felicidade da porta para dentro. E a B-Group, que é uma empresa de publicidade positiva, é a felicidade da porta para fora. Mas o universo geral é o universo da felicidade. E a gente vai falar um pouco como que essa felicidade pode fazer a diferença. Com certeza. Meninas, a gente já vinha conversando ali antes da gravação sobre como a gestão de pessoas, o famoso RH, e a felicidade poderiam virar dinheiro, virar resultado para as companhias. Então, vou passar a bola para vocês, quem quiser começar, para a gente iniciar esse assunto, Vou deixar a Flávia falar, porque eu acho que ela tem essas... Deixa ela introduzir, ela tem essas estatísticas todas aí até na cabeça. Esse tema é um tema extremamente relevante e importante. Primeiro, porque se tem uma ideia de que felicidade é algo abstrato. E hoje, felicidade é um tema de estudo científico. Então, é possível mensurar. Hoje, felicidade é possível se ensinar. E essa felicidade aplicada, através de duas disciplinas, através da psicologia positiva e da neurociência, essa felicidade aplicada, ela traz resultados que são resultados substanciais e comprovados. Então, a gente sai daquela versão de felicidade distante, reservada aos filósofos, aos poetas, para uma visão de felicidade prática, reservada à economia, por exemplo. Inclusive, um dos temas mais disputados e discutidos no Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2019, foi a seção da economia da felicidade, ou seja, é um assunto que é transversal, é um assunto econômico, é um assunto social, é um assunto político, é um assunto de saúde pública, enfim. Por quê? Porque traz resultados que realmente são comprovados. O que isso significa? Dentro da perspectiva da ciência da felicidade, a felicidade ela não é consequência de algo. A felicidade ela é causa. O que significa? Significa que pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. Que potencial é esse? Potencial para tudo. Um ser humano mais feliz, ele é um ser humano que se relaciona melhor,
tem melhores relacionamentos, melhores casamentos, é mais sociável. No trabalho, por exemplo, ele é uma pessoa que colabora mais, coopera mais. Sim. Na saúde, uma pessoa mais feliz é mais saudável, sistema imunológico 50% mais resistente. Uma pessoa mais feliz vive até 10 anos mais. No trabalho, uma pessoa mais feliz é mais resiliente, mais criativa, mais inovadora, mais produtiva. E a gente está falando, não é 5% mais produtivo, a gente está falando de 108% mais produtivo. A gente está falando de 90% de engajamento, 235% mais inovadora. Ou seja, todos aqueles atributos e qualidades e características que nós desejamos para qualquer pessoa num ambiente corporativo, uma pessoa mais feliz entrega. Por quê? Porque o cérebro de uma pessoa mais feliz, felicidade nada mais é do que um estado cerebral, o cérebro de uma pessoa mais feliz é um cérebro mais saudável, que funciona na sua melhor capacidade. Então, uma pessoa sob muito estresse, sob muita ansiedade, sobre algum tipo de adoecimento mental e emocional, a capacidade cognitiva e intelectual dessa pessoa é extremamente prejudicada. Então, a capacidade dela tomar decisões, pensar estrategicamente, solucionar problemas, fica comprometida. Ao mesmo tempo, quando eu estou no meu estado de felicidade, eu estou no meu melhor potencial, inclusive, por exemplo, para tomar decisões mais assertivas. Então, os números no final comprovam que empresas com funcionários, colaboradores mais felizes, elas no final produzem mais resultados, porque ela tem um aumento no lucro com uma redução de despesas, por exemplo, despesas como turnover, baixa produtividade, despesas médicas. O burnout, né? Que a própria ontem, burnout. Inclusive, eu estava lendo e queria até provocar aqui um pouquinho, porque eu me lembro que uma vez você me disse que uma das disciplinas mais procuradas em MBAs de Harvard é justamente a disciplina da felicidade, não é isso? Sim, é a mais disputada, é a mais disciplina disputada. mais disputada. E a gente pensar que felicidade está sendo ensinado num momento em que as empresas estão passando muita dificuldade com colaboradores, cada vez mais aí com casos de burnout. Ontem eu estava lendo uma matéria de Harvard, por exemplo, por isso me lembrei, inclusive desse gancho, que dizia que as pessoas elas estão se despertando para esse nível de esgotamento, quando o esgotamento ele já tomou. É como se fosse, mal comparando, um câncer. Silencioso. Que quando a gente descobre, já esgotou, né? Já está ali, tomou uma grande parcela e já está quase irreversível. E essa matéria de uma estudiosa também, falando acerca, né, desse problema do burnout, a gente poderia dizer, ouvir um pouquinho da experiência de vocês, que um antídoto para as organizações, né, que estão passando por esses problemas, que esbarra até em outro comitê lá de ESG nosso, que são as ODSs da ONU, que perpassa, né, vários pontos aí, vários saberes, digamos assim, né, muito multidisciplinar tudo isso, que é a ODS 3, que é de saúde mental. Esse é um problema que, principalmente para nós que somos da geração pós-pandemia, estamos convivendo. A gente vê, de um lado, uma positividade do uso da tecnologia para tudo, mas, ao mesmo tempo, temos um efeito colateral disso, as interferências da tecnologia e do mundo do trabalho no nosso dia a dia, fora dos horários em que a gente está no trabalho, né? Essas fronteiras de trabalho e lar, elas foram turvadas aí em função, principalmente, da tecnologia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês entendem que isso, um antídoto, né? Pensando na importância da felicidade, como assim? A empresa, qual que é o incentivo que a empresa vai ter para investir nisso, né? Para investir em felicidade? A gente estaria diante de um antídoto para tantos casos de burnout e para tantos casos de problemas que são associados ao esgotamento do trabalho, em função do trabalho? Vou deixar sobre o antídoto para a Flávia, mas eu vou fazer algumas provocações, assim. Tem algumas percepções. O que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Eu acho que a gente vem num momento, e eu acho que a pandemia acelerou, algo que a gente, às vezes, joga toda na conta da geração Z. Eu estava no final de semana numa imersão e eu provoquei. Nossos desafios é a geração Z ou é a geração Z sendo quem é que a gente nunca pôde ser? Porque
Quantas gerações antes da geração Z também não sofreram por diversos desafios de assédio, seja eles quais forem, de relações de trabalho extremamente precatórica, tóxica, líderes tóxicos, só que você tinha que engolir. O quanto que hoje a gente está tendo o privilégio de discutir o assunto. Sim. A gente está tendo privilégio e nós não estamos sabendo lidar com isso. Eu não sei se é antídoto, mas eu acho que primeiro que RH não é de uma área, né? O RH ele deve ser uma preocupação dos grandes líderes, fundadores, CEOs, e o RH é em conjunto, porque quem faz gestão de pessoa de verdade no dia a dia é o próprio líder. Né? O RH, enquanto área, ele é uma área estratégica de suporte para ajudar a definir políticas, para definir processos, ferramentas, para ser o suporte como o financeiro é. Mas quando se fala de pessoas, a gestão do dia a dia está muito mais no líder. E este líder, sim, também vem sofrendo com os diversos desafios, porque quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de indivíduo. Né? E aí eu acho que, para mim, a minha crença é que quando nós estamos no comando, seja de qual for na estrutura hierárquica, tivermos o interesse genuíno pelo ser humano, a gente vai estar mais aberto para falar e fazer o desafio que for. E aí felicidade ele entra, mas não só por uma moda ou por um lucro, porque eu acho que toda empresa, quando você vai e conhece de verdade a história de uma empresa rentável, lucrativa e perene, dificilmente ela não teve alguns balizadores ali. E que tem pessoas mais felizes, tem diversos valores, respeito ao próximo, porque tem diversos desafios. Nenhuma empresa não tem problema. Mas você vê, quando você visita uma empresa, a sua estrutura física, a forma de gerir, a história dela, o quantas pessoas estão lá, por quanto tempo, isso diz muito sobre a empresa. Então, para mim, Flávio, eu acho que eu acredito muito no interesse genuíno, sabe? Quando você fala que a gente não está sabendo usar, e aí não vamos perder o fio da meada do antídoto, né? Mas quando você fala que a gente não está sabendo usar, no que você se refere? A gente consegue ver mais o assunto sendo tratado nas redes sociais, mas... A gente, na minha visão, a gente não está sabendo de diversas formas. Quem estava acostumado a não abrir os seus sentimentos, a não pedir ajuda, a não expor, está sofrendo com quem faz isso com facilidade, não sabe ainda o que fazer com isso, quando você gere uma pessoa o oposto de você, na minha visão, tá? Isso, eu não estou falando como especialista, eu tenho uma empresa de RH, estou falando aqui como empreendedor e como gestor, e que a gente também tem diversas gerações na empresa. Então, eu acho que quando a gente não está sabendo usar, a gente não está sabendo ainda fazer com tudo isso. É tudo muito novo. A gente está com tudo isso, geracional, e os assuntos da doença mental, ainda tem a IA, que está chegando, não, já chegou, né? E está assim, passando. E tem uma a gente não sabe ainda a posição que ela vai ocupar nesse novo mercado de trabalho. A gente já sabe. Já sabe? Já, a gente já sabe qual é o lugar dela, e a gente sabe qual é o nosso, que ainda fica mais desafiador, porque cada vez mais tem lugar que ela não vai fazer nunca, pelo menos eu acredito, né? Que é a parte de saber fazer escolha que eu estou falando, da empatia, o bom senso, o sexto sentido, tudo aquilo que pode ser repetitivo e com base em dados, ela vai ocupar esse lugar. Entendi. Mais cedo ou mais tarde. Mas vamos voltar para o antídoto. Só sacanear com você, acho que tem um antídoto. A ignorância. Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente não tem que tomar decisão. É o Matrix. É o filme Matrix. Gente, aquela hora que ele vai... O conhecimento vai escolher a pílula que ele fala. Gente, a ignorância é uma dádiva. Realmente. Protege. Vamos lá. Qual é a perspectiva, trazendo a perspectiva do que eu vejo, tanto dos estudos científicos, quanto da minha prática, com a experiência que eu tenho através das empresas que vêm implantando. Existe, quando a gente implanta uma cultura de felicidade numa organização, você tem, primeiro, você desmistifica um pouco esse universo da felicidade. Então, esse é um ponto que eu acho que é um ponto muito importante a gente trazer aqui. De que felicidade que a gente está falando? Até para quem está escutando a gente conseguir entender que a gente não está falando de oba-oba, a gente não está falando de estar sempre sorrindo, alegre, satisfeito com tudo. A gente não está falando de, vamos ter uma cultura de felicidade. Não é uma Alice no País das Maravilhas, não é colocar uma geladeirinha de Heineken, nem uma mesinha de sinuca, que isso significa felicidade. Não é, então vamos dar aumento para todos os colaboradores e todo mundo vai ficar feliz. Também não é isso. Por quê? Primeiro ponto, primeira percepção errônea que a gente tem.
Felicidade é diferente de alegria. Alegria é uma emoção passageira. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Então, por isso que existe esse... Às vezes, quando você fala de felicidade, então eu tenho que ficar fingindo que está tudo bem. Não. A felicidade, inclusive, é a capacidade que você tem de perceber, aceitar os seus desafios, mas a partir dos seus desafios você se tornar melhor após esses desafios, superar esses desafios e saber que para você, nas suas diretrizes, para você construir a sua felicidade, você vai passar por situações que são complexas e que esse crescimento é fundamental para a percepção de felicidade. Então, o primeiro ponto é esclarecer isso, de que felicidade a gente está falando. E o outro ponto que a gente traz, que é muito importante quando a gente fala dessa perspectiva de antídoto, quando a gente fala de felicidade, a gente traz autorresponsabilidade. Quando as pessoas entendem que a felicidade não é um lugar onde eu chego, não é algo que eu encontro, mas é algo que eu construo, e que a ciência comprova que a maior parte, em torno de 90% da nossa felicidade, ela é prevista por nossas atitudes, por nossas escolhas, eu saio da posição de vítima e me coloco na posição de senhora do meu destino. Protagonista. De protagonista. E essa posição de protagonista, dentro do mundo corporativo, ela é fundamental. Por isso que a felicidade pode ser um desses antídotos. Por quê? Porque eu coloco a cura na mão do indivíduo. Uhum. Ele sai da posição. E ele é a pessoa que vai ter a capacidade, inclusive, de dizer não. Porque eu só consigo não entrar no burnout se eu tenho, por exemplo, a capacidade de dizer não. Porque eu tenho que saber impor limites. E por isso, talvez, a dificuldade de lidar com a geração Z, que já está sabendo dizer não. Se ela está assertiva ou não, quantos nãos e como ela diz os nãos, mas ela já faz mais escolhas do que a gente fazia, porque a gente tinha um sonho de carreira. E, às vezes, só que ao mesmo tempo que ela está tendo opção de escolha, talvez é a geração mais infeliz. Sim, mas no caso, a infelicidade dela vem por vários outros fatores. Que aí é um universo extremamente complexo, né? Mas que realmente, tanto que a gente está vendo um pedido de demissão hoje no mundo, nunca antes imaginado. Sim. De pessoas que pedem demissão sem ter um emprego, sem ter para onde ir. Por quê? Porque elas estão priorizando. Vi um estudo agora da Gympass falando que 93% das pessoas consideram a saúde mental, consideram o bem-estar tão importante quanto o salário. Gente, 93%. É muito. 87% sairiam de uma empresa que não prioriza o bem-estar. Olha que mudança, né? Olha quantas que vezes mudança. o salário foi a primeira na escala, né? Não é mais. Por quê? Porque aí... toda a classe social? Toda a classe social. Porque isso vem uma perspectiva interessante, que é essa também desmistificação, que dinheiro não é o que garante a felicidade. Sim. Apesar de que a nossa sociedade é extremamente materialista, Sim. extremamente capitalista, que coloca Produz o seu conforto, valor né? pelo ter e não pelo ser. Mas também as pessoas estão começando a perceber que não é bem assim. Tanto que a gente vê pessoas que são milionárias, mas que são miseráveis emocionalmente. E é interessante isso, porque recentemente a gente percebeu lá na empresa um aumento do nosso turnover. E nós somos uma empresa, né, que vocês conhecem, que é GPTW, né, Great Place to Work. Inclusive, no ano de 2022, foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Estado, com mais de 1.000 colaboradores, né? A sua é esse ano, né, Cátia? Foi ano de 2023, não? Parabéns a princípio, Parabéns, né? Grande nossa, conquista, arrasou. tem que Tô te enfatizar. falando da honra de estar aqui com essas duas. Nossa, nossa. E nós somos uma empresa humanizada, né? Eu vi de perto isso, lá e na visita depois. Eu vi também. Até para fazer uma passagem, desculpa, mas assim, a gente estava lá no sertão, nessa imersão, nessa missão, não era nem imersão, era missão. E o Mazinho comentou que no Nordeste, de forma geral, e lá no sertão, as pessoas que trabalham na sombra, culturalmente, é como se fosse preguiçoso, né? E aí tem uma política de vocês que é obrigado o colaborador a trabalhar na sombra, porque o sol de lá é escaldante. Isso é uma coisa simples, né? Mas é esse interesse genuíno que eu falo, sabe? Que Parece bobeira para quem não está vivendo, né? Porque a gente tem uma unidade que a gente abriu recente, Petrolina, né? Lá em Pernambuco. E lá a gente não quer que a gente tenha o conforto lá no CD, que vocês conheceram, e nas outras nossas unidades que as coisas estejam diferentes, né? E é uma dor do crescimento você ter, não a garantia, mas assim, uma garantia razoável de que os valores da companhia, né, dos acionistas,
que passaram para nós, que somos diretores, que a gente consegue, ali no universo que a gente está, enxergar com maior facilidade que os valores estão sendo preservados. Mas ainda assim é um desafio. Agora, quando você tem uma unidade lá em Petrolina, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, e você começa, Goiás, você começa a ter colaboradores espalhados pelo Brasil, né? Você começa a se perguntar, será que esses valores, aquilo que a gente acredita, de sermos humanizada, né? Hoje nós mantivemos o rating BBB da Humanizadas, que é uma pesquisa que eu também acredito muito, que está hiperconectada com essa ideia de capitalismo consciente, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. E mesmo com tudo isso, tendo essas preocupações no dia a dia, a gente percebeu um aumento do turnover. E ao ler, que a gente tem essa preocupação de ler as entrevistas de desligamento, o que a gente tem percebido? O que você acha da empresa? Uma empresa excelente para trabalhar. O que você acha da refeição? Excelente. O que você acha... E aí tudo, gente, então por que essa pessoa... Está indo embora. Está indo embora. Você se pergunta, né? Por que ela está indo embora? Isso instigou a gente, né? Precisamos ouvir essas pessoas, precisamos ouvir enquanto está aqui. Então, a gente percebe que são muitos os fatores que hoje fazem essa troca. A busca, por exemplo, por um arranjo alternativo de trabalho, um arranjo flexível. No nosso tipo de negócio, a gente ainda precisa muito do colaborador presente, full-time ali, presencial. E existe hoje vamos dizer assim, uma vontade, né? O problema do deslocamento, a distância, que acaba também influenciando nessas escolhas dos colaboradores. E assim, eu penso que um fator que faz a pessoa escolher, por exemplo, um arranjo flexível de trabalho é um pouco o fator da felicidade. Sim, o que ela quer, né? De quanto tempo você perde de trânsito para se deslocar aqui na Grande Vitória, de um município para outro, que a gente faz todo dia, né? Às vezes eu rodo 3, 4 municípios num dia só, como hoje, né? Então, muitas vezes, se a pessoa puder optar por esse arranjo, ela vai amar o lugar que ela está trabalhando, mas ela vai pensar, ela vai colocar isso que você falou, Flávio, assim, do bem-estar, da felicidade, muitas vezes em primeiro lugar, em relação, às vezes até está trabalhando numa empresa bacana, está num projeto legal, mas isso vai ser um fator que vai motivá-la a escolher essa modalidade, né, esse outro trabalho, porque está em busca de felicidade. Os nossos processos seletivos da Hope e de todos os clientes, né, a gente roda um volume muito grande e a gente já tem esses dados estatísticos de que o percentual é gigante das pessoas que... Agora não é a gente que faz os questionamentos e a pessoa vai avançando. Tem uma primeira pergunta que o candidato faz. É flexível? Se for 100% home office, não me interessa. Home office ou Se for 100% presencial, não me interessa. Minimamente híbrido, né? A maioria só continua com o processo. Então, tanto é que hoje, todos os alinhamentos de vagas, com o cliente, a gente pergunta. E a gente sabe que tem vagas que não tem negócio como o seu, varejo, não tem como, né? E aí tem um público específico que está se colocando à disposição dessas vagas, que já são bem menos. Né? Quando você tinha opção de escolha, você quase não tem. Mas qualquer vaga de back-office, de TI, administrativa, RH, contábil, marketing, então, assim, a maioria Mas uma dúvida que eu tenho é que tem algumas questões que são menos tangíveis. Ou talvez sejam para mim, a gente pode até detalhar mais. Só que assim, nível de felicidade dos colaboradores, o turnover impacta diretamente, porque você tem treinamento e várias outras coisas envolvidas, mas até para você, Flávio, que tem que prestar conta de números, como que você realmente justifica um investimento em gestão de pessoas e até numa consultoria da Flávia para um CEO ou para um conselho? Com números, como que a gente vê isso acontecer fora, claro, os fatores qualitativos? Nós temos lá na empresa, por exemplo, um programa de saúde mental, Extrafruti Acolhe. E, predominantemente, a nossa mão de obra, assim, ela, principalmente na área operacional, ela é do gênero masculino. O gênero masculino ele já tem uma certa dificuldade de ir a médico para tratar a parte física. Quem dirá admitir que tem alguma questão psicológica.
E aí, quando nós começamos com isso, a gente foi uma coisa pioneira, né? Que a gente pensou assim, vamos fazer. E eu já estava experimentando pessoalmente os benefícios da terapia, né? De você fazer terapia. E a gente começou a perceber algumas pessoas tendo questões que nunca tiveram antes. Eu falei, vamos fazer o projeto aqui. Idealizamos o projeto, na época a Larissa, né, que estava lá com a gente na RH, né, Larissa Aquino, e chamamos uma psicóloga para idealizar com a gente, topa fazer o projeto, vamos fazer. Quando a gente começou o projeto, eu pensei, será que vai ter busca por isso? Como é que eu justifico isso? Como é que eu justifico ter uma psicóloga aqui uma vez por semana ou mais, né? Como é que eu justifico pagar uma consulta? E é um programa que a gente tem 4 atendimentos com a psicóloga e depois a gente direciona, se preciso. Ela direciona para o psicólogo do plano, que a gente tem, o seguro-saúde, ou para um psiquiatra, né? Dependendo do tipo de questão. Pois vejam que a gente começou a ter que colocar a segunda psicóloga. É mesmo? Ou seja, você quando começa o projeto, você ainda não tinha o dado para convencer, você tinha a sensibilidade do que poderia fazer. E o dado sustentabiliza em continuar ou não, ou mudar, ou repensar. E aí veio a grande... Assim, para mim, nem tudo os números financeiros vão explicar. Eu acho que o meu chapéu de diretora financeira e, ao mesmo tempo, de diretora de gente, né, de diretora de pessoas, e por ter uma veia muito forte de pessoas e por ser uma política da empresa, o nosso principal valor são as pessoas, e isso a gente repete todo dia, assim, que é para ninguém esquecer, nem nós mesmos, né, de que a gente nunca pode colocar o dinheiro acima das pessoas, nem custos, nem preço, porque, no final das contas, quem faz o lucro são as pessoas, é o indivíduo, e o lucro é resíduo de tudo que a gente faz no dia a dia. As coisas mais importantes, assim, para mensurar o sucesso desse projeto é que, dos que a gente sabe, foram 3 pessoas que a gente tirou da decisão de suicídio. Nossa. E aí eu pergunto, o projeto se pagou? Isso não tem Nossa, preço, não tem né? preço. E uma das pessoas... E só não tem preço e justifica em lugares que se tem interesse genuíno pelas pessoas. Sim. Porque se no final isso não pagar, isso não reverter, aonde não tem interesse genuíno pelas pessoas, vão tirar. Ou vão usar por conta do ISG. Marketing, talvez. Não é? E é interessante que Verdade. Uma das pessoas que a gente tirou estava no setor administrativo financeiro, perto dos meus olhos. E ninguém sabia. Percebeu. Então, para você foi muito representativo, porque Nossa. tá lidando ele todo dia, né? E a gente teve casos, assim, teve no administrativo, mas teve no operacional, teve nos colaboradores que a gente tem espalhado por loja. Então, o que a gente percebe com isso? Não tem preço, né? Não tem como você valorar um projeto desses. E a gente percebe, no final das contas, o que é o diferencial competitivo de uma organização? E o que no final das contas vai trazer o resultado? É justamente você valorizar as pessoas, porque as máquinas, a tecnologia, você copia. Você pode copiar uma ideia até de negócio, mas as pessoas que estão ali dentro fazendo o negócio, você nunca vai copiar. Elas são... A tecnologia mais avançada que é individual, não vai ter várias. Não dá para fazer produção em série, né? Mas uma outra dúvida que eu tenho também a gente estava falando agora há pouco das startups, né? Crescimento acelerado, e muitas empresas mais para o início, né? Elas tendem a crescer mais rápido, em algum momento até se consolidar. Nesse momento de alta contratação, altos investimentos, também cabe essa gestão de pessoas, também cabe a felicidade. Como que vocês encaixam isso? Com certeza. Eu acho que desde o primeiro dia. Nem que seja ele buscando o que tem de graça na internet. Exatamente. E fazendo o senso crítico do que faz sentido para ele. Legal. Mas cabe desde o início. Porque eu acredito que isso seja valor. Isso é cultura, é valor. Então começa desde o primeiro dia. É aquela coisa de acreditar que o que está por trás, quem entrega, é um ser humano.
E se eu não cuidar desse ser humano, eu não tenho entrega nenhuma. E se ele não cuidar dele mesmo, né? Porque muitas vezes a vida do startupeiro, ele mal o conhece. Ele mal sabe dele mesmo, como ele lida com as frustrações, com a ansiedade, com o processo de buscar investimento. São muitas emoções envolvidas. E se ainda investem em quem está por trás do negócio, ele precisa cuidar dele, para conseguir cuidar do outro, saber o que ele quer, o que ele não quer. Porque muitas vezes você começa algum negócio sem estar isso claro. E aí você fala, é uma merda, desculpa, é uma porcaria empreender. Empreender é uma delícia, desde que você esteja disposto para viver uma vida de empreender. Mas eu queria voltar aqui na sua fala, Flávia. Por exemplo, lá na Hopem, eu não tenho hoje, dentro da Hopem, indicadores que medem financeiramente uma ação ou outra, se ela deu resultado no financeiro, alguma coisa que a gente faz nas nossas políticas. Mas a gente tem o resultado final da empresa. E assim, quanto mais lucrativo eu sou, quanto melhor a minha margem, ou mais eficiente eu sou, eu falo em nome de empresa, isso é resultado daquelas pessoas. Tem uma linha específica para aquilo. Não, e o que faz isso? Quanto menos rotatividade, quanto maior engajamento, quanto maior entrega, quanto mais eficiência, quanto mais pessoas preocupadas em serem melhores no que entrega, as pessoas mais preocupadas em cuidar da marca, em proteger. E aí você tem outros feedbacks que a última linha diz muito sobre o negócio. E aquilo ali não é um resultado da Cátia ou da Jaciara, aquilo é o resultado da empresa. E tem um conjunto que contribuiu para aquilo ali. E aí, o que mais conforta a gente no nosso caso é quando a gente ouve depoimentos. Por exemplo, no nosso caso, por ser uma empresa fundada por mulheres, a gente sempre olhou para algumas coisas que de fato contribuem para a vida de uma mulher. Não adianta eu ter cota, seja lá qual for, numa empresa, de qualquer coisa, se eu não tiver de fato a cultura lá dentro. Por quê? O que adianta eu empregar uma mulher, mas eu não dou condições para ela criar o filho dela, que é uma criança típica? Autista, por exemplo. Por que eu contrato uma mulher se eu não dou condições para ela ir numa reunião da escola? Ou numa apresentação de um filho 4 horas da tarde? Não adianta você ter uma mulher na sua empresa que você não dê condições para ela, de fato, ser a mulher que ela tem que ser. Porque só mulher pode ser mãe, o homem não. Às vezes o homem ocupa esse papel e muitas vezes faz esse papel. Mas na maioria das vezes, 99%, ainda é a mulher que ocupa o papel de mãe. Então, quando você tem e define políticas, você precisa estar de verdade deixando essa condição, seja no caso de uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que quando você ouve os depoimentos dos próprios colaboradores dando feedback, que está ali por conta daquela condição, porque ele vive de verdade, ele pode ser quem ele é, e cada empresa tem a sua cultura. De fato, quanto que as mães... A gente tem, acho que, um volume bem grande, acho que são mais de 10 lá. Quantas que as mães de crianças atípicas produzem igual ou mais ou menos? Conjunto daquela empresa está lucrativo, o conjunto daquela empresa está produtivo. Não dá para fazer esse controle mais no fio, do detalhe, de quantos minutos trabalhou mais ou saiu no meio da tarde para levar o filho no médico. Tem um combinado de entrega, mas o meu negócio proporciona isso. Tem negócios que não vão proporcionar isso. Então, é legal até se pensar na cultura alinhada ao negócio. Entendi. Porque não dá para você querer... Aí, não é abraçar o mundo. Eu não consigo trazer todas as políticas que estão bonitas no mercado e que todo mundo faz. A gente tem que entender qual que é justo, qual que é ético, qual que é alinhado com os nossos interesses genuínos e que faz sentido alinhado com o nosso valores. negócio. Isso. Porque ele é completamente diferente dependendo do ambiente. E aí, às vezes, você dá tiro no pé, fazendo alguma coisa que está na moda, ou que é aprovado, é ICG, mas não vai funcionar. Vai ficar pior do que não fazer. Sim. Assim, E não pode ser uma coisa assim, uma plaquinha na parede, né? sabe? Colocar lá a minha missão, minha visão, meus valores, meu propósito, e aquilo não ser colocado em prática. Não funciona. Tem que ser genuíno. Então tem que ser baseado na essência da empresa. E tem empresas que fazem isso de uma forma muito natural, porque todo esse universo, quando a gente fala de cultura, de estratégia da felicidade, é tudo muito recente. Mas tem empresas, vou dar o exemplo da Electra, do Márcio Fernandes, que ele, inclusive, tem um livro ótimo, que Felicidade dá Lucro. Ele implantou uma cultura de felicidade de uma forma intuitiva. Ele não tinha, na época, técnica, mas isso fazia parte da essência dele como líder, e ele acabou transformando a gestão daquela empresa. Agora, hoje existem técnicas, existe metodologia, essas metodologias que ajuda, que é mensurado, que é prático. Você sai daquela visão de, como eu falei, de uma coisa muito distante e muito abstrata
para algo que realmente, o que eu amo nesse processo da ciência da felicidade, que ela tem, é como se fosse uma caixinha de ferramentas. Então você tem métodos que realmente fazem a diferença. É duradouro, é algo que não é algo que você, eu só dura enquanto eu estou, por exemplo, tomando uma medicação. Não, você transforma o ser humano realmente de uma forma muito profunda. E é muito interessante isso, né? Lá na empresa a gente tem uma vez por mês, no nosso setor, lá, parte administrativa financeira, a gente tem o momento da gratidão. Aí eu vi lá, eu até fotografia, achei muito legal. E cada mês é um assunto. E eu, no fim de semana, eu tinha ido numa livraria aqui, na Grande Vitória, e comprei uma... Eu tenho várias caixinhas dessas que são, assim, de assuntos que você puxa. Eu tenho um monte, claro. Eu também. Tem um que é ótimo, para quando tá tomando vinho, assim, Jogo das Confissões. Nossa, esse não... Eu adoro essas caixinhas. Tem do coach de vendas, tem do puxa-conversa. Sim, esse é da linha do tempo. Olha que top. E aí, eu comprei justamente com o intuito de fazer esse bate-papo que eu faço lá em casa com amigos de vez em quando, né, com o vinho e com o queijo e com algumas coisas assim. E aí, eu resolvi fazer isso ontem, porque eu passei por uma questão de saúde e a médica falou comigo, Flávia, em tudo dai graças. E aí, o nosso tema ontem foi isso. E aí, a gente falou sobre gratidão e foi um momento muito legal, muito inspirador. E várias pessoas vieram me dar o feedback depois acerca disso. E eu queria fazer essa pergunta. Gratidão é um dos pilares da felicidade? Por quê? Porque a prática da gratidão, trazendo da perspectiva da ciência da felicidade, ela é como ferramenta psicológica, porque a gente fala a palavra gratidão, parece conselho meloso de livro de autoajuda. Tem esses movimentos na rede social, Sim. gratiluz, uma coisa meio, né, meio assim... Mas você tem que falar a palavra gratidão ou você... sentir a gratidão. Não. Você é grato. Não é falar a palavra gratidão. A palavra não faz diferença. É o que você sente de gratidão. Não. É você perceber as coisas boas, positivas. Então, tem um exercício que, por exemplo, é super simples, que você pode fazer, que é no final do dia, você perceber, relatar, registrar 3 coisas que funcionaram, 3 coisas que deram certo. Que a gente chama o exercício das 3 bênçãos. O que deu certo no seu dia? Por quê? Só de acordar, né, gente? Já é a bênção principal. Mas qual é a dificuldade? Por que a gratidão é tão importante? Porque o nosso cérebro, ele não foi programado para felicidade. Nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência. Nós temos um viés ancestral negativo. Desde as cavernas. Desde o tempo das cavernas, que nós somos altamente atraídos a tudo que é ameaçador negativo. Por quê? Pensa lá atrás, saio para caçar, me deparo com um tigre. Eu preciso perceber rapidamente esse tigre para que eu possa fugir desse tigre. Então, nós temos um mecanismo de buscar, escanear tudo que é ruim. Tudo que é perigo, né? Tudo que é perigo. Para você agir. Para você agir. Só que a gente fica com essa antena ligada 24 horas. É como se fosse um mindset de defesa. É um mindset de defesa. Vamos botar fogo nessa... Vamos botar um pouco de lenha nessa fogueira? Conta. Por exemplo, a área de vendas, né? É como se eu estivesse numa arena todos os dias. Competitividade lá na Não é nem estratosfera. tanta competitividade, não, mas é achar a caça e eliminar, não é nem a competitividade, mas os riscos. E aí, quando eu falo da venda, não é a venda em si só de vender alguma coisa, mas é de proteger aquele processo que você precisa. Então, você tem um cérebro, e aí eu acho que tem a ver com o cérebro que você acabou de explicar, que a gente acorda alerta para agir. E às vezes você não tem nada para agir, mas você procura alguma coisa para agir. É como se você estivesse com o cérebro preparado para assim... Vem, tanto é que assim, por anos, num trabalho que eu tive antes de fundar a Hope, que a gente brincava assim, eu trago o problema e Kátia resolve o problema. Tinha essa brincadeira. E isso também tem a ver um pouco do meio, né? Isso potencializa mais. Mas nem por isso eu nunca me achei feliz, pelo contrário. Não, mas isso... Então, até complementando, antes de você continuar, o papel do líder nesse processo, porque assim, você tem o time ali, você falou das vendas, né? O quão o líder é importante. Vou ser prático. Se eu tenho um líder que conduz o time, e até vocês nas consultorias, é algo fácil de identificar se o líder conduz mais para uma felicidade ou mais para um ambiente mais hostil de venda e de pressão, aquela vender coisa... e pressão é só a pessoa que gosta tem que estar nela, que aí nunca vai ser hostil, tá?
Quem não gosta de venda sempre vai ser um ambiente para ele desafiador, porque vender é um ambiente, os números precisam acontecer. Assim, aí tô defendendo o meu, gente. Então, aí é onde a gente tem que chegar num ponto, mas foi boa a provocação. Não, mas entendeu? essa provocação é muito boa. Por quê? Porque vou responder colocando o que você trouxe. Como a gente tem essa perspectiva do cérebro que tem esse viés ancestral negativo, além dele perceber no ambiente, ele armazena os acontecimentos negativos para usar futuramente. A gente não percebe e a gente não guarda as coisas que são positivas. Para vocês terem uma ideia, de cada uma interação negativa que eu tenho no ambiente corporativo, eu preciso de 3 positivas para neutralizar. Nos relacionamentos, para cada uma negativa, eu preciso de 5 positivas. Trazendo para a prática, se eu te dou um feedback negativo, eu precisaria de 3 feedbacks bons para recuperar. Exatamente. Pra você ver como é que o cérebro, ele assimila... Condicionado ao problema. Condicionado ao problema. Só que, aí vem a descoberta maravilhosa, libertadora. O cérebro é um órgão que aprende. Sim. É a neuroplasticidade. A partir de algumas intervenções, você pode criar novas sinapses, novas conexões para esse cérebro. A prática da gratidão é uma delas. É uma dessas práticas que muda a forma como o cérebro interpreta o mundo. Então, eu passo a interpretar o mundo com diferentes lentes. Onde entra a parte do líder e a parte, por exemplo, das vendas? Uma das grandes descobertas é que nós podemos escolher a forma como nós pensamos. Eu posso, através de uma intenção, mudar as minhas crenças. É onde entra, por exemplo, a prática do otimismo. E para vendedores, como exemplo, é extremamente importante ele questionar, ter a capacidade dele mesmo questionar suas próprias crenças. O tempo todo. E aí um líder, o que um líder faz? Porque, gente, felicidade não é tá tudo bem, não é ter vida maravilhosa, não. É fazer o maravilhoso com o que se tem. É você transformar, eu sei que parece frase de traseira de caminhão, mas é transformar o limão numa limonada mesmo. E nós temos essa capacidade de mudar a perspectiva que nós temos sobre as questões, e o líder, ele tem um papel muito grande nisso. Porque eu posso pegar um problema e trazer ele na perspectiva de um problema. Ou eu posso pegar aquela questão e trazer numa perspectiva de oportunidade. É aquela ideia do... Mas aí tacando fogo na discussão mesmo, o vendedor, né, já que você deu o exemplo, 3 meses sem vender, Flávia, com o orçamento ali apertado, não batendo resultado, como que eu mantenho o otimismo na prática mesmo, né? Diante de um cenário adverso. Bem, a primeira Essa é a coisa que tem que olhar, dela. Uma coisa eu enquanto vendedor. Então, vamos separar assim. O vendedor talvez seja uma das profissões que ele precisa ser altamente gerível por ele mesmo. E trabalhar as crenças, se questionar o tempo todo, repensar a estratégia, porque cada cliente é de um jeito. O produto que eu vendo, ou vários produtos que eu vendo é de um jeito. Quanto mais esse vendedor ele for sincero no processo dele, ele tiver o interesse genuíno pelo cliente dele, mais assertivo ele vai conseguir ser nos processos de venda dele. Quando ele não bate meta, o líder precisa ajudar a entender o porquê. Tá? Então, tem N motivos. O vendedor pode não bater meta porque ele foi inassertivo, ou porque ele não conhece o produto, ou porque ele, numa etapa do processo de venda, ele não consegue ser bom e ele tem que ser desenvolvido. Porque num processo de venda eu tenho processo de prospecção, processo de qualificação, de negociação, de convencimento. Quando ele tem todas essas ferramentas e não cumpre, pode ter um problema emocional. Está passando por alguma coisa. O líder precisa, não é daqui 3 meses... virar para você, por que você não vendeu? Não. Se o líder estiver fazendo gestão, no mínimo, mensal e semanal, sabe aquela one-on-one de 30 minutinhos toda semana? Como é que está o processo? Quais são as dificuldades? Estou olhando aqui o seu painel de negócio, de oportunidade. Quais são os desafios? Agora, é altamente difícil gerir. Por quê? Porque nós, da área de venda, temos um perfil muito mais de fazer do que de planejar. Então, quem nunca sofreu com a área comercial que não está com tudo registrado, que não está com o CRM bonitinho, atualizado? Isso é um dos maiores desafios. Aí gerir um time de vendas com os desafios de ferramenta e de rotina é altamente desafiador. Este líder ele vai ter que ser muito mais inspiracional do que comandante. Flávia, eu acho que, né, saindo agora de vendas e indo para uma diretoria, é a mesma dinâmica? Como que você enxerga isso? O que a gente percebe é justamente isso, né? É a capacidade que a gente, enquanto líder, tem de incentivar as pessoas para dar o melhor de si, para buscar a melhor performance, né? No final das contas, a gente acaba enxergando a empresa assim como um conjunto de contratos.
Combinados, né? Combinados, né? Que mesmo que não seja um contrato escrito, mas de um combinado. O acionista combinou conosco da diretoria de entregar um desempenho. Mas como é que nós, diretores, entregamos esse desempenho da empresa de 1.400 colaboradores? É cascateando isso até chegar no nível do indivíduo. Eu costumo enxergar a empresa assim, né? A empresa é um todo, mas ela é uma organização formada por setores, e quem forma os setores, ou as unidades, ou as filiais, são, no micro, o indivíduo, as pessoas. Então, por exemplo, como é que os valores do acionista chegam na diretoria, como é que os valores da diretoria chegam no indivíduo, como que a gente mensura isso? De alguma forma, precisa existir um desempenho, precisa existir uma entrega. E essa entrega precisa ser mensurada. E às vezes, né, a não entrega não é da pessoa, é da liderança dela. E são vários os fatores, né? Então, nós temos um cuidado muito grande. Hoje, o meu dia, inclusive, grande parte dele foi tomado em avaliar um setor da empresa, onde nós estamos escutando as pessoas. O que a gente pode fazer para melhorar ali? E isso, eu acho que é uma das coisas mais bacanas que acontece no meu dia a dia. A gente não pega uma demonstração de resultado e vê que o setor tal está com um determinado problema, não está batendo a meta, e a gente toma uma decisão que talvez fosse a mais fácil para nós, que seria, vamos trocar o líder. Não é? A gente vai escutar a equipe, a gente vai escutar o líder, a gente vai avaliar os pares daquele líder, a gente vai procurar entender o que está acontecendo. E eu acho que o grande desafio, né, acho que desincentivar as pessoas é muito fácil, porque como são indivíduos e são diferentes, tem um conjunto de utilidade, aí falando um pouquinho de economia, né? Um conjunto de utilidade diferente. O que te incentiva é diferente do que incentiva a Kátia, do que incentiva a Flávia, do que me incentiva. Então, nós nos incentivamos por coisas diferentes, e até o nosso conceito de felicidade pode ter pilares diferentes, porque temos histórias diferentes, não é? E o grande desafio da liderança, de uma liderança na diretoria, é esse: é cascatear esses valores, é encontrar essa forma de incentivar esses indivíduos a entregar essa performance junto com a gente, a fazer essa coisa de equipe mesmo, né, de time, para entregar esse resultado. Eu acho que é um grande desafio. Flávio, eu sei que a gente deve estar chegando no final, mas eu queria fazer um complemento. Assim, a gente passou no ano passado lá com um hub de gente, um processo já com a Federal, estudando as questões de engajamento e desengajamento. E o professor trouxe a pesquisa de que o engajamento é indivíduo. Depende do quão feliz ele está, do meio que ele convive, de como ele chega. Ele vem para a empresa engajado ou não. Mas o desengajamento, ele é diretamente ligado à liderança. Porque às vezes eu chego totalmente engajada, feliz, tranquila e tal. E dependendo do que acontece naquele ambiente, ou naquela liderança direto, destrói aí, por algum motivo, eu posso relevar depois e tudo mais. E aí, eu acho que quando você estava falando, eu falei assim, gente, quem nunca, né? Eu tenho certeza que eu também desengajo pra caramba. Eu também. Isso é legal trazer, porque acontece. Gente, né? nós somos humanos. A gente não é perfeito. Isso é importante a gente saber, porque assim, nessa caminhada, quantas pessoas... Foi muito interessante. Tem uma pessoa que trabalha... Olha só pra você ver. Tem uma pessoa que trabalha comigo, eu posso falar, porque assim, a Gláucia, ela trabalhou comigo num trabalho anterior, na Sênior Sistemas. Eu era nova, eu devia ter meus 28 anos, e ela chegou, estava começando a liderar a área comercial, sem ter experiência nenhuma de liderança. Ela chega, ela veio da TOTS trabalhar comigo. 2 meses que ela estava trabalhando comigo, ela chega e fala assim, Kátia, eu preciso trazer uma notícia para você. Eu falei, o que foi? Era aquela correria, né? Isso aqui, eu era mais vendedora do que tudo ali, do que liderança, né, de vendas. Eu tô grávida, PQP. Como assim você tá grávida? Você acabou de chegar. Desse jeito, gente. Eu acho que é importante trazer, o quanto que às vezes a gente traz até um risco para a empresa, porque risco trabalhista o líder traz. E eu falei assim, como assim você acabou de chegar? Bem, mas pelo menos tem 9 meses para frente aí, a gente tem que cumprir a meta antes de você ganhar neném e tal. Aí ela, Kátia, eu não acabei de falar. Eu já estou de 6 meses ou 5 meses. Eu falei, você quer me quebrar, né? Você acabou de chegar. Gente, isso é coisa de assédio. Assim, olha a minha experiência, eu tenho certeza que aquilo não foi de mal. Eu me desesperei porque ela era a pessoa que ia me ajudar a cumprir com a minha meta de vendas e tudo mais. E aí ela conta isso rindo. Ela fala assim, gente, tem que ser casca grossa. Kátia de
20 anos atrás não é a Kátia de hoje. Eu falei, graças a Deus, né? Imagina se eu A gente continuasse. evolui. E se não tivesse uma afinidade e uma certa intimidade, relacionamento, eu teria gerado vários problemas. Um Sim. trauma para a vida dela, Sim. um assédio para a empresa. E eu acho que é importante trazer, porque às vezes a gente comete falhas. Sim. E não é porque eu tô com quase 50 que eu não vou continuar cometendo. Claro. Eu acho que a gente precisa saber pedir desculpas, deixar o canal aberto para quem passou, porque assim, muitas vezes a gente comete, mas a gente nem sabe que cometeu, porque só doeu nele, não doeu em mim. Uhum. Deixar o canal aberto para ele trazer para você esse feedback, feedback do seu time para você, e você poder repensar, Sim. sabe? E aí tem uma coisa que eu venho praticando muito, que assim, quais são as 3 coisas que dependem de mim e quais são as 3 coisas que dependem de você? Para a gente entregar melhor, para a gente performar mais, para a gente ganhar mais tempo. Sim. E vem coisas tão gostosas ali, e a gente tem que estar muito aberto para ouvir, porque mexe também com a nossa vaidade, E mexe isso também foi com as muito nossas legal. crenças, sabe? Isso foi muito legal, porque assim, é sobre a gente olhar para o que tem que ser idealmente praticado, mas normal que aconteça um deslize e a gente entra corrigindo, né? Não que a trajetória toda vai ser linda e Não. cumprindo Sim, todos os processos sim. têm que ser Quem cumpridos. dera. Não, e olha a ironia do destino, porque a nossa empresa é quase 100% de mulheres, tem homens também, mas a maioria é mulher, e nesse período tantas mães lá, né? E eu acho que é porque eu também, na correria da minha vida profissional, eu não curti muito a maternidade, né? Tem uns que brigam comigo, é porque você preferiu sempre trabalhar, né? O seu hobby é trabalhar. Outros é porque não teve tempo mesmo, e a gente criou situações para que, de fato, as mães da empresa possam ser mães, mas eu fui uma pessoa que fiz isso no passado, Legal. sabe? Então, assim, como que as coisas Muito vão... legal, assim. É. Você ter essa de poder considerar isso e ter a humildade de falar, gente, eu sou humano. Sim. Eu Sim. cometo meus... Essa vulnerabilidade, esse líder mais humano, libertador, mais né? vulnerável, é libertador. É muito. Esses dias, um colaborador que trabalha comigo diretamente, ele falou, Flávia, o pessoal olha para você assim, né, e fala, pô, a Flávia e tal, não sei o quê. Poxa, mas você chorou. Eu chorei na frente dele e de mais uma pessoa diante de um problema, né, de 2 liderados. Eu chorei. Qual o problema, né? E eu falei assim, é assim, eu sou gente, né? E tem que ser Eu muito sou forte humana, para chorar tem. na frente. Você tem que ser muito forte para poder mostrar essa emoção. Acho que a gente não pode interpretar. É. Hoje não cabe mais papéis interpretados. E é interessante isso, porque o líder ele não é um super-herói. Não é. Não é, né? A gente passa o dia a dia administrando muitas coisas complicadas e a gente vai decepcionar as pessoas, a gente vai se decepcionar conosco mesmo. Eu acho que no final do dia a gente poder fazer essa reflexão do dia, olhar para nós e avaliar o nosso dia, avaliar assim, cara, eu errei aqui, mas acho que pedir perdão, sabe? É uma coisa que eu acho que também é importante a gente fazer o quão difícil, né? Nesse momento da gratidão lá, a gente sempre faz uma oração do Pai Nosso, por exemplo. E nessa oração do Pai Nosso, ontem eu ainda falei isso, a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu falei, se a gente fosse perdoado na medida que a gente perdoa, acho que a gente estava frito, né? Isso que eu estava esperando você falar, mas assim, peraí. Eu falava, ó, Não é? A gente estava Abrindo a caixinha da verdade. eu acho que felicidade tem a ver, não estudo nada, né? A especialista é você, mas eu acho que quanto mais verdadeiro a gente puder ser, autêntico, quanto mais verdadeiro. autêntico, quanto menos máscara e mais a gente, Sem mais dúvida. feliz a gente é, porque a gente não pisa em ovos. Com verdade, eu te falei que você ia ter um desafio de segurar a gente. e até... Mas eu só queria falar uma última coisa, né? Que eu acho que tudo isso tem que ser num ambiente de confiança, né? Você poder ser autêntico, você poder errar e acertar, é um ambiente de confiança que você cria com as pessoas que estão ligadas Segurança a você. psicológica, né? De segurança como um todo, de você, inclusive, um Emocional, dia né? poder falar para a pessoa uma coisa que você vai se arrepender depois e vai saber que Legal. a pessoa depois vai falar assim, Kátia não estava num dia bom. É. A Flávia não E estava ela num não dia tem bom. mágoa, assim, a gente brinca, ela faz bullying comigo. E assim, Faz bullying comigo. e tô num ambiente seguro, aqui fica público, mas assim, foi um erro meu do passado que não gerou nenhum problema. Graças a Deus, mas poderia ter gerado. Legal. Sim. E eu acho que a gente às vezes vai fazer e a gente tem que saber corrigir rápido,
Né? Sabe aquela coisa de errar rápido, saber pedir desculpas. Sim. E como eu, por exemplo, tem gente que prefere não errar e não pedir desculpas. Tem gente que tem dificuldade de pedir desculpas. Aí eu falo, eu prefiro errar e pedir desculpas quantas vezes? Porque se eu ficar toda hora medindo se eu vou ofender ou não vou, se eu vou não sei o que lá, não vou... Aí você se trava aí, também. não, aí eu perco a objetividade e fico prolixa. Claro, a gente tem que construir, estar em ambientes. Por isso que hoje em dia, cada vez mais a gente vai envelhecendo, vai nos dando o direito de escolher, inclusive, que ambiente a gente quer. Exatamente. Que os jovens estão fazendo agora, a gente está fazendo aos 50. É verdade. Liberdade poética. Mas, meninos, eu acho que a gente teria assunto aqui para mais umas 2 ou 3 com certeza. Eu acho que tem, né? Vou botar na pauta o parte 2. Isso, Gestão de boa. pessoas e felicidade, parte 2. Eu acho justo. Vamos ver se isso sai. Mas, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que, assim, pra gente finalizar, em breves palavras, eu queria ouvir de vocês imagino que não tem uma bala de prata, mas o segredo e a importância da gestão de pessoas para a construção de uma empresa duradoura, feliz e lucrativa. Lucrativa como um ponto importante também. Eu acho que, para a gente finalizar, é um questionamento legal. Quando alguém me pergunta assim, quais são os motivos para você investir em felicidade, eu sempre faço uma listinha assim, com alguns motivos. O primeiro motivo é aumento de produtividade, aumento de resultado, redução de despesas, redução de turnover. A gente tem também a questão do ESG, que é algo que, em termos de reputação, é algo maravilhoso. Mas, no fim, o mais importante, que é porque é o certo a ser feito, cuidar das pessoas. Então, independente, assim, gente, quem está escutando a gente, por favor, faça porque é o certo. Legal. Não porque no final do dia vai trazer mais resultado. O resultado acaba sendo uma consequência. Mas faça pelo real motivo de cuidar das pessoas. Eu não preciso falar nada depois disso, né, gente? Eu acho que é melhor fechar assim. Sim, eu acho que é pelo motivo. E aí você só consegue fazer pelo real motivo se você tiver interesse genuíno. Eu continuo batendo nessa tecla, sabe? Aí. E encontrar a sua tribo. Porque aí, se a gente fala para a pessoa que está ouvindo, encontre um lugar. Se sinta no direito, independente da idade ou da área ou da profissão. Não escolha nada por status. Escolha alguma coisa que faça sentido para você, que você possa ser mais leve, mais feliz. E para a empresa, para o empresário, por todos os motivos que a Flávia disse. E é tão bom você deitar no travesseiro e saber de que, mesmo você errando num monte de coisa, você está leve, pode dormir tranquilo, porque quem está com você está numa relação respeitosa, numa relação justa, independente do quão perto ou longe você está dos colaboradores, mas você... E a gente fica assim, né? Vai crescendo, você vai ficando na dúvida, assim, será que está todo mundo na mesma pegada? E a gente pensar em formas de tentar estar próximo também, né? Então, eu acho que é o interesse, é o amor, a paixão que move a gente. Quer complementar? É isso, né? O que complementar depois disso, né? Acho que, para nós, o investimento em pessoas é o maior investimento que a gente faz e que a gente pode fazer. A gente acredita que realmente a Extrafruti não é a marca, não são os produtos que ela vende. Na verdade, é a cada ser, né, cada pessoa, cada ser humano que faz a Extrafruti acontecer. E começa, a gente acabou de colocar um painel lá na nossa, que vocês ainda não viram, porque está recente, que vai contando desde o homem do campo até o alimento chegar na mesa do consumidor. Então, essa história perpassa por um negócio, mas fundamentalmente é formado por pessoas. É a pessoa do lavrador que lavra a terra ali acreditando que não sabe se vai conseguir, né, ter a safra ali. São as pessoas que fazem o transporte, a logística até o nosso centro de distribuição. São as pessoas que organizam tudo no nosso centro de distribuição, seja do ponto de vista operacional ou administrativo financeiro, TI e tudo mais, seja o caminhão e o motorista que vai levar até o nosso supermercado que a gente atende, seja do supermercado até chegar na casa do indivíduo, você vai sempre se deparar com pessoas. E a nossa história é uma história formada por pessoas. Muito bom. Meninas, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Para quem está acompanhando, obrigado pelo seu tempo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, divulguem. Na verdade, para finalizar, onde que eu encontro cada um de vocês? Instagram, LinkedIn, qual é a forma de contactar se alguém tiver alguma dúvida?
O meu Instagram é Flá da Veiga, e da minha empresa é o BeHappier.app, e da agência Somos B Group. E o meu LinkedIn é Flávia da Veiga. O meu é Katia.Horsts, Horsts, é complexo. Mas enfim, a Hopen é só digitar no site que acha, lá tem canais para contato e tudo mais. Está à disposição. E o meu é Flávia.Raposo com Z.5, que é o meu Instagram, e no LinkedIn Flávia Raposo. É isso, pessoal. Não deixem de seguir os canais do IBF e até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e Med Senior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados e Time Now. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, Fucap Solutions, TV Tribuna, TES Contabilidade e TV Capixaba.